Fala família, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus irmãos, o Maduro tá dobrando a aposta. Já tem gente falando uma teoria da conspiração que consiste em o Brasil perder Roraima. Maduro estaria de olho em Roraima, queria anexar a nossa região. Um pedaço do Brasil, literalmente. Olha a que ponto tá chegando. Nós, despertos, e eu já fiz um vídeo falando só disso, né? Tem um áudio misterioso rolando no WhatsApp, né? Mas que tá claro para mim e para muitos que o Maduro quer fazer, junto com o Lula, é uma briga. Uma briga onde ambos vão ter plenos poderes. Você sabe que o Maduro tem sido muito questionado desde que tomou as eleições lá. O Brasil também não anda nada bem, né? E ambos os presidentes têm sido muito criticados, perdendo o poder, tendo que gastar muito para se manter no poder. Agora, se tivesse acontecendo uma treta, nesse momento, para essas duas pessoas, seria muito bom, porque eles iriam ampliar os seus poderes. Veja, só para você ter noção do que acontece quando um país está se sentindo ameaçado, se tem uma coisa que os Estados Unidos preservam é os direitos do seu cidadão. Mas quando houve aquele ataque, lembra daquelas torres que foram atacadas? Eu não vou falar o nome aqui por causa do algoritmo. Quando teve aquele atentado, foi criada uma lei, a lei marcial, determinou que se a pessoa, e ela vale até hoje, se o governo desconfiar de qualquer cidadão, e inclusive já teve brasileiro idiota fazendo esse teste, eles pegaram o telefone, ligaram, né, para o outro e começaram a fazer planos como queria atacar lá. Só para ver se realmente existia alguém do outro lado escutando. Resultado, os dois foram presos e estão presos até hoje. Pagaram para ver e se ferraram. Uma verdadeira brasileirice. Mas resumindo, se houver qualquer desconfiança que você, eu, qualquer um que esteja lá ou até esteja fora, esteja tramando algum ataque lá, eles vêm, prendem você e você tem todos os seus direitos de cidadão banidos. Olha que coisa incrível isso aí, né? E o cidadão americano jamais aceitaria isso dentro do seu território se não fosse aquele terrível problema que estava acontecendo. Que até hoje, né, tem várias teorias também, a quais falamos no passado e hoje já não pode mais ser dito. Eu quero que você veja que o que eu estou falando aqui sobre o Maduro e o Lula já começa a ganhar aqui terreno dentro da própria mídia. Vou colocar aqui para que a gente possa assistir juntos, ó. Vamos lá. A crise entre Brasil e Venezuela chegou hoje a um ponto crítico. O governo de Nicolás Maduro chamou de volta a Caracas o embaixador venezuelano em Brasília e acusou o assessor especial da presidência, Celso Amorim, de ser mensageiro dos Estados Unidos. Bienvenido a la cancha Soldado Especial, donde se pone a prueba el valor y la confianza del soldado caribe. Treinamento na região de fronteira. Presta atenção, treinamento na região de fronteira com o Brasil. El destino de Venezuela depende de nuestra victoria. A tensão cresce em meio às ameaças diretas de Nicolás Maduro contra o Brasil. O regime chavista não esconde o descontentamento com a postura do governo brasileiro, especialmente após o veto à entrada da Venezuela nos BRICS. E agora sinaliza que tomará medidas necessárias em retaliação. Olha isso. Como resposta, Maduro vem reforçando suas tropas na fronteira, intensificando a presença militar na região e deixando claro que a situação pode escalar a qualquer momento. Frente a isso, o exército brasileiro, mesmo sem anuência do presidente do Brasil, fortalece a defesa na região de Roraima. Tropas do Centro de Instrução de Guerra na Selva e militares especializados em combate na Caatinga têm se mobilizado para a região no entorno da cidade de Pacaraima, em Roraima. Essas tropas especializadas têm realizado simulações de combate com apoio das forças de artilharia antiaérea e cavalaria blindada, preparando-se para responder prontamente a qualquer ação hostil. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. Bom, família, você acabou de ouvir. O que é que está acontecendo? Você conhece
o que é a esquerda. Eu acho que não precisa mais nenhum cidadão de bem nesse país precisar ouvir explicações do que de fato é a esquerda. Eu acho que todos nós já estamos calejados e com os corpos marcados, inclusive, do chicote esquerdista. Então não precisa mais falar. Agora, imaginar que Lula é diferente de Maduro, que os dois realmente estão brigando, é ser muito inocente. Existe essa possibilidade, é mínima, eu diria para você. É realmente mínima. Por quê? Porque basta você olhar todo o cenário que foi levantado. As desconfianças, o risco de ambos os presidentes serem impeachmentados, cada vez mais desconfiança sobre o sistema que os colocou ali. O sistema todo aparelhado. Hoje, o que o Lula mesmo não tem é só o povo. Agora, o povo não é só o povo. É muito importante o povo. Agora, se eles conseguissem engajar esse mesmo povo, fazendo-os acreditar que existe um perigo real e esse perigo é de fora, ambos os presidentes poderiam se beneficiar com isso. Nesse momento, se acontece realmente essa treta entre Maduro e Lula, ou seja, Brasil contra a Venezuela, ambos os presidentes poderiam dobrar o seu poder, inclusive anular as decisões que são tomadas no Congresso. Me diga, meu irmão, se você enxerga tudo isso que está acontecendo de outra maneira, porque para mim não resta dúvida nenhuma. Existe uma armação aí muito bem feita e daqui a pouco será proibido que se fale esse tipo de coisa. Quem puder ouvir, que escute. Mas se esse plano for para frente, se ambos realmente tocarem isso para frente, esses vídeos vão sair do ar. Não tenha dúvida. Logo, logo eles metem o martelo aí e vão dizer, olha, esses caras podem ser agentes infiltrados do outro lado, querendo prejudicar a nossa nação. Nós precisamos proibir esse assunto como fizeram com outros, com vários. Existe agora, e isso é oficial, laboratórios admitindo alguns efeitos, né, desde que nos obrigaram a colocar aquela substância no corpo, você sabe o que é, admitindo que alguns dos problemas que nós vimos acontecer com a abundância, de fato, pode ser um efeito colateral. Os próprios laboratórios que fabricam, alguns deles já falando sobre isso. Nesse momento que a coisa está só começando, a gente ainda pode falar, como foi também com outro assunto. Eles demoram um pouquinho. Eu creio que eles não sabem, mas isso vem do próprio Criador. O Criador não permitiria que nada disso acontecesse se a gente não tivesse a mínima chance de ouvir, de entender e de se proteger. Se houver, realmente, família, e a coisa só está avançando, tanto é que já ganha matérias da mídia, né? Eu também acho que isso tem muito a ver, a continuação desse plano ou não, com a vitória ou não do Donald Trump. O Donald Trump denunciou que 2.600 votos foram feitos por uma pessoa só. O juiz que recebeu a denúncia do Donald Trump aceitou, viu, ou seja, as provas que o Donald Trump apresentou e viu que eram verdadeiras. Eu ouvi falar que o Lula já chegou a chorar pensando na possibilidade do Donald Trump vencer. Então eu acredito que o plano de continuar essa farsa dessa briga, que para mim, na minha opinião, é uma farsa por todo o cenário que foi levantado. Os dois querem fingir uma briga para aumentarem os seus poderes políticos e calar de vez a fraca oposição que já tem, porque eles estão calando essas oposições, ó, com muita grana, muito dinheiro. Mas uma hora, o cofre seca. E temendo isso, já estão planejando aí um segundo plano, porque os dois são membros do Fórum de São Paulo. Não ache que países que hoje dependem tanto da China, da Rússia, simplesmente, a gente vai brigar aqui, e os grandões vão dizer, não, briga aí, de boa, a gente vai nem se meter. Teria que ter a benção deles, meus irmãos, teria que ter a permissão deles. Esses caras dominam os seus aliados, que na verdade são baba-ovos, escravos, né? Com mão de ferro, eles fazem isso com a própria população, o sangue do sangue deles. Você acha que haveria realmente uma treta entre Brasil e Venezuela, se não for com o consentimento de Xi Jinping e Putin, membros do BRICS? Isso é conversa para boi dormir, tem que ser muito inocente. Se houver, a farsa toda está arquitetada. E na minha opinião, isso tem ligação direta com as eleições dos Estados Unidos. A vitória ou não vitória de Donald Trump é quem vai ditar se esse plano segue ou não. Tanto que há esses rumores que o Lula, só de pensar na vitória do cara, já chorou pensando nisso.
Então, meus irmãos, é uma coisa que nós temos que observar, e nesse momento o que a gente pode fazer é simplesmente orar. Nada mais do que orar. É uma coisa que, infelizmente, né, por tantas maus escolhas que foram feitas, chegamos a esse ponto. E estando nesse ponto, nessa situação, não há muito que a gente possa fazer nesse momento, pelo menos não de momento, a não ser orar, e isso já é muita coisa. Os planos desses caras é terríveis, meus irmãos, é ordem através do caos. E o que poderia trazer mais caos? Aí você vê que só os rumores disso aí já está fazendo o dólar subir. Você vê muita gente babaca, é por causa disso, é por causa daquilo. Quem danado, né? Com perdão da palavra, quem diabos ia investir em um país que está arriscado a ser invadido, que está arriscado a entrar em uma treta? Ora, investidores, pessoas que têm grana, também têm um serviço de informação privilegiado. Eles sabem o que está para vir antes que a gente sonhe. Então, meus irmãos, a coisa é muito séria. Esses caras estão vendo que estão perdendo espaço. Não é à toa que eles veem a internet como a inimiga deles, né? A inimiga número 1. E a gente precisa acordar antes que seja tarde demais. E a gente agora não pode nem sequer, né, fazer alguma coisa. Tem que esperar o resultado. Enfim, meus irmãos, deixa a tua opinião sobre isso. O que é que você acha? O que é que você vê? Como é que você está vendo tudo isso? Essa movimentação, esse trem na nossa fronteira, essas declarações, você acha que realmente vamos entrar em treta? Ou você concorda comigo que tudo vai depender das eleições de Donald Trump? Fique com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui.